Mas ele lhe respondeu: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e o condenará, e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Somente até aqui, irmãos. Jesus, ele pega nessa passagem, né? Ele está falando para a sua geração daquela época, mas ele dá um exemplo de mais duas gerações, né? Aquela geração queria sinal, que estava vivendo ali contemporâneo com Jesus, queria um sinal, irmãos. Aí Jesus fala da geração de Jonas, que era o povo de Nínive, e também da geração de Salomão, né? Ali, até, irmãos, na geração de Salomão, em que ele viveu, na época em que ele viveu, até a rainha, a gente sabe, né, que é a rainha de Sabá, ela vem dos confins, irmão, de uma terra distante, né? Naquela época o mundo ele não era tão desenvolvido como é hoje, né? Não existia tantos países, mas aquela terra que ela veio ficava muito distante de Israel. Alguns estudiosos dizem que aquela terra hoje se encontra ali no país chamado Iêmen, né? Iêmen, que está justamente em guerra agora, né, com os Estados Unidos contra Israel também. É um dos países que está ali naquela coalizão, que está o Irã, o Iêmen, e está ali a faixa de Gaza, né? E todos eles estão se unindo contra Israel. Então, alguns estudiosos dizem que esse lugar chamado Sabá, onde era essa rainha, é desse país aí chamado Iêmen, né? Que fica um pouco distante de Israel. Fica distante de Israel. Fica ali no Oriente Médio, mas é distante. Por isso Jesus fala, ela veio lá dos confins da terra, só para ver a sabedoria de Salomão, o que se falava sobre Salomão. Então ela creu no Deus de Salomão. Ela se converte, passa a servir ao Deus de Salomão por causa da sua sabedoria, né? E ele fala também da geração de Jonas e Nínive, né? Aquela geração, eles se arrependeram. Alguns estudiosos tentam falar que depois eles se corromperam, mas, irmão, quem se corrompeu foi a geração depois. Mas a geração que Jonas pregou, eles foram salvos porque eles se arrependeram. E aquele povo foi morrendo e foi nascendo outro. Aí sim, a cidade voltou a ser o que era. Voltaram a fazer maldade novamente. Mas a geração que viveu na época que Jonas pregou, eles foram salvos porque eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram ao Senhor. Então, o sinal que aquela geração teve, irmãos, que aquela mulher e o povo de Nínive teve, foi a sabedoria que Salomão tinha de Deus. Foi a sabedoria que Deus deu para Salomão. E o outro sinal que serviu para salvar o povo de Nínive foi a pregação de Jonas.
Um homem que fugiu da presença de Deus, a gente conhece, está lá escrito no livro de Jonas, do profeta Jonas. Fugiu da presença de Deus e teve que ficar 3 dias no ventre da baleia, né? O grande peixe, algumas versões diz assim, do grande peixe. E depois foi lançado para fora na praia, ali em Nínive, para pregar a palavra do Senhor. E o povo, por esse sinal, irmãos, eles se converteram. Uma cidade inteira se converteu, uma geração inteira. Aleluia! Aleluia. E eu estive estudando um pouco sobre esse país que se diz que é o lugar da rainha de Sabá. E há, irmão, vestígios ali de que pessoas ali já se viram a Deus, né? Quem sabe aquela mulher, ela, quando voltou para aquele lugar, ela pregou também a palavra de Deus. A Bíblia não relata, mas talvez ela tenha levado a palavra de Deus, o conhecimento do Deus vivo, para aquela geração daquele país, né? Hoje tem a religião cristã lá, mas eu estava vendo que é diferente, irmão. Tem algumas coisas que incrementaram ali no meio que faz ele sair do foco, né? Mas eles já foram cristãos. A história de lá conta que já teve ali um povo fervoroso, um povo que se viu a Deus, né? Aleluia! Não se sabe em que época foi, de que época começou, né? Que se espalhou aquele conhecimento de Deus naquele lugar. Mas teve um povo que se viu ao Senhor. E as gerações são assim, irmãos. Ela vem, né? Você vê no tempo de Josias, do rei Josias, a palavra de Deus tinha se perdido. A nação estava toda em pecado. Josias, ele assumiu o reinado e ele restaurou aquela nação. Aleluia! E voltaram novamente a adorar a Deus. É sempre assim. O povo vai ficando, né, se enfiando, se envolvendo com o pecado e esquece do Senhor. Mas Deus sempre levanta alguém que vem trazer a lembrança, trazer a memória, né? Sempre levanta alguém para restaurar a fé das pessoas. E ali, irmãos, Nínive estava no pecado. Deus levantou Jonas. Disse: vai lá e prega. Aleluia! Salomão foi levantado com sabedoria e alcançou, irmãos, os confins da terra. Jesus diz assim: ela veio dos confins da terra para ver a sua sabedoria. Glória a Deus. Mas aonde eu quero chegar, irmãos, é que Jesus, quando diz assim que o povo de Nínive, os ninivitas se levantarão com aquela geração que estava na sua época e iria a condenar aquela geração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque aquela geração de Jesus, irmãos, os fariseus estavam ali pedindo um sinal. Mas Jesus já tinha feito muitos sinais. O que Jesus tinha feito ali daria para que todos fossem salvos. Jesus disse assim: o sinal que eu vou dar, o que vocês estão pedindo, é o sinal do profeta Jonas. Assim como ele passou 3 dias, né, no ventre da baleia, eu irei passar 3 dias e 3 noites também no seio da terra. E eles viram isso, irmãos. Eles contemplaram com os seus olhos. Eles contemplaram Jesus curando o cego. Eles contemplaram Jesus, aleluia, multiplicando pães e peixes. Aleluia! Eles contemplaram Jesus, aleluia, fazendo vários milagres, irmãos, curando pessoas endemoniadas, o demônio sendo expulso. Eles contemplaram tudo isso, a chegada do reino de Deus entre eles.
Aquela geração não podia, não tinha o direito de ser desviado, porque estava contemplando Jesus. O próprio Deus estava convivendo com ele. Glória seja dada o nome de Jesus. Por quê, irmãos? Mas os corações deles estavam endurecidos. Muitos ali estavam endurecidos. Muita gente foi salva, irmão, mas muitos estavam com o coração endurecido. E a geração de hoje em que nós vivemos, aí Jesus disse que os ninivitas vai condenar a sua geração. Quem vai condenar a geração de hoje? Aleluia. Mas você pode dizer, mas eu não vejo sinais, eu não convivi com Jesus. Mas eu creio, irmãos, que aqueles que não aceitarem a Cristo, nessa geração, a sua condenação será pior. Por quê, irmãos? Porque essa geração, irmãos, é a geração que está vivendo as profecias de Jesus. É uma geração que está contemplando os acontecimentos, os sinais do fim. Aleluia. E elas não estão se convertendo. A gente prega, a gente diz, está acontecendo guerra, rumores de guerra, é nação contra nação, reino contra reino. Isso foi profetizado. Aleluia. Essa geração, ela insiste em se fazer de cega, porque a Bíblia está escrito, irmãos, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino. Aleluia. Filho contra pai, pai contra filho, terremoto em vários lugares. Aleluia. Muitos iriam trair uns aos outros, o amor esfriando. O irmão leu acerca da apostasia, virar as costas, irmãos, para Aleluia. o Senhor. Isso é apostatar da fé. Deixar, aleluia, o Senhor falando e ir embora, sabendo que aquilo é verdade, sabendo que aquilo, aleluia, que ali é a única maneira de ser salvo. Mas essa geração prefere viver do jeito que eles querem. Eles sabem que o Evangelho, irmãos, é verdade, que a Bíblia está se cumprindo. Essa geração tem consciência de que está vivendo o tempo do fim. Eu vejo pessoas que não são crentes, chegam para mim e dizem assim, irmão, realmente está acontecendo, mas quando vamos falar de Jesus para eles não querem. Aleluia. Eles têm consciência de que, aleluia, está vivendo no tempo do Apocalipse. Mas quando diz assim, você tem que aceitar Jesus para ser salvo, eles não querem. O que será dessa geração? Quem irá condenar? Jesus diz assim, aquele que não crê será condenado. Já está condenado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ele diz assim, a condenação é esta, que o Filho do Homem veio à terra, trouxe sinais, prodígios e maravilhas, profetizou, se cumpriu as profecias, e eles não creram. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos vivendo numa geração em que ela contempla com seus próprios olhos o cumprimento daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Jesus falou, mas não queres, aleluia, aceitar a Cristo, não queres se render, aleluia, ao nosso Salvador. Glória seja dada o nome santo do Senhor. O que será dessa geração? Aleluia. Aleluia. Imagina, irmão, você contemplar, é verdade aquilo que você está vivendo, está escrito, vai olhar na Bíblia, está tudo escrito. Aí eu estava comentando com o irmão, tem aquela parte lá também, do livro de Ezequiel, que fala que o rio Eufrates, o anjo tocaria as suas águas, e ele viria a secar.
Irmão, se você for lá, eu não fui, mas o que mais tem é gente falando, mostrando na internet que o rio realmente está secando. Imagina que situação. Está escrito na Bíblia há quantos mil anos foi escrito o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que fala que o rio Eufrates iria ser tocado pelo anjo e secaria as suas águas. E a gente vê um rio, irmãos, tão grande que pela ótica humana ninguém acreditava que iria secar. Mas a profecia está na Bíblia e está se cumprindo. Glória seja dada no nome de Jesus. No livro do profeta Daniel tem outra profecia que diz assim, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E essa talvez seja a profecia mais esclarecida, irmãos, que nós temos se cumprido entre nós hoje. Porque, irmãos, se voltarmos, né, a 50, a 60, a 70 anos atrás, eu tenho somente 43, vou fazer 43, mas eu me lembro que quando eu era pequenininho, irmãos, eu morava numa cidade que não tinha energia, não tinha luz. Meu pai, eu me lembro que a gente saía para a casa da minha tia, que era em outro lugar, bem longe, aonde estava chegando a energia. E meu pai tinha um rádio de pilha, que ele era rádio e era lanterna. Aí ele pegava, quando dava 7 horas da noite, pegava aquela fila de menino, acendia aquela lanterna, vamos lá, por causa da sua tia conversar. Eu me lembro disso, irmão, eu pequenininho. E não tinha o que fazer, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha tecnologia nenhuma. Isso há uns 30 anos atrás, há uns 35 anos atrás. Se voltarmos mais, eu estava vendo sobre um livro que um homem escreveu acerca de histórias do Brasil, né? E ele disse que no tempo do presidente Getúlio Vargas, ele disse que quando Getúlio Vargas morre, irmão, 10 anos depois, ele foi lá nos recantos do Brasil, nos lugares distantes, onde não tinha televisão, nem jornal, nem rádio. E ele começou a pesquisar e começou a conversar. E ele disse que no livro que o povo acreditava ainda que Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, 10 anos depois que ele tinha morrido. Aí, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tecnologia não tinha. Isso há 60 anos, mais ou menos, há 70 anos atrás, eu não sei exato a época que ele viveu, não me lembro agora, mas mais ou menos isso aí, irmãos. É assim que fala o homem no livro. Ele diz, não tinha como aquele povo saber que ele tinha morrido, porque não tinha ciência, não tinha tecnologia para levar informação. Mas eu me lembro que eu trabalhava na Usimina, né? No dia que o presidente Bolsonaro estava fazendo campanha, que ele tomou aquela facada, irmãos. Eu não sei, uma hora mais ou menos eu olhei no celular e já estava sabendo. Aí a gente vê a diferença da tecnologia, da ciência daquela época de Getúlio Vargas. O povo levou 10 anos para saber que ele tinha morrido. E na nossa época, menos de 2 horas, porque eu estava trabalhando e não dava para ver, mas eu vi o comentário, eu fui ver no celular e eu vi realmente a informação estava lá. Isso significa o que, irmão? Um avanço espantoso da ciência. Então, por isso que eu falei, talvez seja a profecia
mais esclarecida que está se cumprindo em nosso meio, que é o avanço da ciência. Daniel diz assim: nos últimos dias, né, a ciência se multiplicará, a sabedoria, irmão, a tecnologia, o homem se tornaria mais sábio. Glória a Deus. Isso aconteceu, está acontecendo. Depois da Revolução Industrial para cá, né, a gente foi estudar sobre isso, a gente vê que as coisas evoluíram, irmão, de uma forma espantosa, que nós estamos vendo hoje. Não tinha celular. Eu me lembro também que eu já com uns 11 para 12 anos, na minha cidade não tinha telefone nenhum. O que tinha era um ponto, né, que a gente ia lá, comprava umas fichas e fazia aquela ligação. Quando minha irmã trabalhava no Recife, né, a gente morava muito afastado, a minha mãe fazia aquela ligação e dizia para o patrão dela assim: ó, tal dia eu venho aqui para ligar, para falar com a minha filha. E ele deixava avisado, tal dia, tal hora. Aí no outro dia, quando ela arrumava o dinheiro, ela ia lá e falava com ela. Mas hoje, irmão, se você quiser ligar o celular para onde você quiser e ver a pessoa e falar, você vê. É o avanço, irmão, da tecnologia, o avanço da ciência. Se cumpriu a profecia de Daniel. E essa geração vê isso escrito e não quer se converter a Jesus Cristo. O que será dessa geração? Aleluia. Aleluia. E depois, irmão, veio o orelhão, telefone fixo em casa, aí celular, né? Primeiro veio aquele celular pirata que só pegava, né? O povo vendia, não pegava quase nada. Depois evoluiu, e hoje, irmão, nós temos esse avanço em nossa mão. Se você andar por aí, é difícil achar uma pessoa que não tenha evolução, irmãos. A profecia se cumprindo. Como quando vamos olhar para as empresas, eu estava vendo sobre negócio de robô. Eles já fazem, irmãos, robô perfeito. Parece que você, vendo assim, você não identifica que não é um robô. Você acha que é um ser humano e você pode até conversar com aquela pessoa. Você pode até andar no meio da rua e achando que aquelas pessoas é ser humano. Irmão, a ciência, ela está se multiplicando de uma forma que você olhar assim, a profecia, irmão. E essa geração vê e não aceita Cristo. Aleluia. Outra profecia, falsos profetas. Eu estava pesquisando na internet. É o mais que tem, irmãos. Jesus diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Se você der uma rápida pesquisada no Google, quem se autodenomina o Filho de Deus hoje, vai aparecer uma lista, um bocado. E eu estava vendo, tem muitos, irmão. Tem uns que fazem até milagre, tudo em nome de Jesus, dizendo que é o próprio Jesus. E Jesus diz assim: muitos virão em meu nome. E é o que mais a gente vê hoje. Aleluia. Dizendo, eu sou o Cristo. É outra profecia que está aí se cumprindo dia a dia. A cada dia aparece um novo. A cada dia aparece um querendo dizer que é o Cristo. Irmão, e às vezes eu nem falo nem tanto o povo do mundo, mas às vezes o próprio crente não acredita. Às vezes o próprio crente fica desligado. Ele diz, será que é verdade? Está escrito, irmão. Será que naquele tempo os apóstolos iriam adivinhar, irmão? Iriam adivinhar que ia acontecer isso? Eles escreveram inspirado por Deus, pelo Espírito Santo.
Porque Deus deu a revelação para eles. Os profetas, irmãos, foram muito antes de Jesus Cristo, muito antes dos apóstolos, eles já falaram essa profecia de Daniel, que a ciência se multiplicaria. Irmão, aonde que Daniel iria ter essa noção de que hoje nós temos sobre ciência, sobre multiplicação de várias ciências, de sabedoria humana? Na época de Daniel não tinha como saber isso. Não tinha nem, né, até a escrita, irmão. A escrita naquela época era complicada, era difícil. A gente vai estudar as histórias, a gente vê que tinha várias maneiras de ele escrever e foram, né, alguns escreviam em pedra, alguns se comunicavam por sinais, escreviam, né, desenho nas paredes, alguns eram em aqueles que chamam papiro, né, pergaminho. Irmão, isso hoje se evoluiu. Hoje você digita aqui no celular, né, fica registrado, no computador fica registrado. Então a evolução da ciência, né, a gente fala na área de celular, já tem 5G, já estão, na China já tem o sexto, né, a sexta geração, e vai evoluindo cada vez mais, né? E a gente não sabe onde vai parar, mas isso estava profetizado. Não se espante. Jesus diz assim: quando vir tudo isso acontecer, não vos espante, porque é necessário que isso aconteça. Glória a Deus, é necessário, aleluia, que isso venha a acontecer. Mas isso, irmãos, deve servir para quê? Para que o povo, ele visse isso acontecer e se convertesse. Mas não, o que é que está acontecendo? O povo das costas. O povo, ele não quer saber. Por quê? Porque não quer deixar o seu pecado. Como eu falei agora há pouco, eles falam e dizem assim: eu sei que isso é verdade, eu sei que isso está acontecendo, que Jesus falou sobre isso. Mas quando a gente fala assim: e aí? E Jesus? Como é que está a tua vida com Jesus? Ele diz assim: ah, não, irmão, isso aí não dá certo para mim não, eu não estou preparado. E vai esperar o que acontecer? O arrebatamento? Porque o arrebatamento vai acontecer. Depois daí, irmãos, quando aconteceu o arrebatamento, para essa geração vai ser sofrimento, Aleluia. dificuldade, o caos vai se instalar na terra. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro daquele hino, a minha mãe cantava, gostava, e assim: quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou só lágrima, mas quem partiu é festa. Eu me lembro desse hino, irmãos. Quando eu me converti, era muito cantado pelas irmãs, pela minha mãe. Na época que eu aceitei a Cristo, né, também aquele outro: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. São hinos, irmãos, que nos fazem, né, nos remete ao arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E vai ser assim, irmãos. Muitos vão querer se arrepender nesse momento. O arrebatamento, eu sempre falo que é, né, o maior acontecimento da igreja na terra. É a sua saída da terra, né? A sua
a sua viagem. Quando acontecer, aí muitos que têm família, que é evangélico e a pessoa não é, vão procurar. E vão dizer, onde está? Né? Imagina, irmão, se é num dia em que todo mundo esteja dormindo. Se é de noite. Você está dormindo, e ali sua família está ali. E acontece. Quando é no outro dia, imagina como vai ficar as pessoas que se acordarem e não perceber que a gente está ali. Eu não quero passar por isso, eu quero subir. Mas a gente imagina como será difícil para essas pessoas perceber que foi dormir, não aceitou a Cristo, mas veio o arrebatamento da igreja, levou o seu parente, e agora você não tem como o que fazer mais para ver aquela pessoa. Talvez terá alguém que queria se despedir, mas não pôde. Queria dar um abraço, e muitos outros dão como eu queria que ela estivesse aqui para eu dar um abraço. Como eu queria que o meu filho estivesse aqui para brincar. Como eu queria que o meu pai estivesse aqui para me levar para passear. Imagine, irmão, será esse lamento que irá acontecer? Aonde está o meu familiar? Aonde está aquele irmão que pregou naquela igrejinha, que fazia tanto barulho e eu ficava irritado por causa do barulho? E agora eu preciso ouvir uma palavra daquela e não a encontro. Glória a Deus. Aonde está aquele irmão que saía na rua pregando a palavra de Deus? Aonde está aqueles irmãos que vinham bater na porta de casa e entregava um papel, uma literatura, um folheto para eu ler, e eu amassava e jogava no lixo? Aonde está aquele irmão que passava por mim e dizia, Jesus te ama? Esse será o lamento, irmãos, dessa geração que não aceitaram a Cristo. Porque os sinais se cumprem diante dos seus olhos. Os sinais a cada dia ele aparece. Estamos vivendo assim, irmãos, como no meio dos sinais, porque os sinais ele não se cumprem e passam. Como essa profecia da ciência se multiplicando, ela está se cumprindo. Cada dia mais se multiplicando, e Deus vai dando tempo para essa geração se converter, né? Os falsos profetas vão surgindo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O amor vai esfriando. Você vê, irmão, muitos, o seu amor já esfriou completamente. Porque muitos já não têm mais prazer nem mesmo em ler a palavra de Deus. Muitos já estão... Eu vou contar algo para os irmãos aqui, irmãos. Quando eu não era evangélico, que eu olhava para a Bíblia, eu deixava de lado, eu me sentia mal, né? Me sentia mal em ler a Bíblia. Eu fechava, deixava lá, uma Bíblia que minha mãe tinha. Mas, irmãos, hoje, muitos que já aceitaram a Cristo estão dessa forma. Não quer mais ler, se sente mal em ler Bíblia. Infelizmente, essa é a nossa geração. As pessoas estão deixando de lado o amor pela palavra de Deus, pela oração, pelo Evangelho. Como o irmão falou da apostasia, estão apostatando da fé. Não crê mais no arrebatamento. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que será no abrir e fechar de olho. Então, dá a ideia de que alguém vai fechar o olho quando abrir,
não vai ver nem eu nem você mais, né? Isso é arrebatamento. É rápido, tirar com força e com rapidez. É assim que Deus vai fazer com a sua igreja. Levar, aleluia, rapidamente. Por que a gente fala que o arrebatamento é secreto? É porque a velocidade em que Jesus vem para levar a sua igreja, não, o olho humano ele não é capaz de contemplar. Glória a Deus. Eu já falei aqui uma vez, né, que uma pessoa normal, ele pisca o olho 72 vezes assim por segundo, né? Ele é capaz de piscar o olho. É mais ou menos isso. Então é muito rápido. E a Bíblia diz que o arrebatamento será um abrir e fechar de olho, um piscar de olho. Rapidamente. Não haverá tempo para se converter, porque tem pessoas que ficam assim, eu vou brincar no mundo mais um pouquinho e depois eu me converto, depois eu me arrependo. Mas não haverá tempo. É muito perigoso, né? É muito perigoso a gente sair da presença de Jesus para dizer que vai dar uma volta ali e depois volta. É muito perigoso porque, irmãos, o arrebatamento da igreja ele é rápido. Ele vem numa velocidade a qual o olho humano não é capaz de contemplar. E Paulo diz assim que haverá transformação, haverá ressurreição dos mortos. Tudo isso, irmão, em um momento, em uma rapidez tremenda, mais rápido do que a velocidade da luz, mais rápido, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, do que a velocidade do som, até mesmo, porque, irmãos, estão falando de algo divino, não é algo natural, humano, mas é algo divino. Quando Jesus fala assim, que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Alguém pergunta assim, Senhor, assim quem pode ser salvo? Jesus diz assim, o impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia! Então, a visão de Deus, irmãos, ela é milhões de vezes mais avançada, mais rápida, maior do que a do ser humano. Aquilo que eu acho que eu não vou fazer, Deus não tem dificuldade nenhuma para fazer. Aleluia. Aleluia! Então o arrebatamento, irmãos, para levar a igreja, talvez naquele tempo de Noé, alguém dizia assim, mas se não chove há um tempão, nunca vi tanta água assim aqui. Era impossível para o homem. E esse barco aí que esse homem está construindo no seco, vai flutuar como? Como que ele vai ter força para levar para o mar? Um barco enorme desse. E ainda fala que vai encher de animais. Era impossível aos olhos do homem aquela arca flutuar. Aleluia! Mas o impossível para o homem, possível para Deus. E aconteceu. E a Bíblia diz que quando eles não perceberam, quando veio o dilúvio e levou a todos, a mesma coisa será o arrebatamento da igreja. Eles não vão perceber. Aqueles que estão assim, eu estou aqui na festa, mas qualquer coisa eu vou ali na igreja, me dobro meu joelho e me converto. Irmão, muitos estão assim. Eu estou aqui brincando, estou aqui fazendo umas coisinhas erradas, mas qualquer coisa eu volto ali, eu aceito a Jesus, está tudo certo. Perigoso, irmãos. Aleluia! Perigoso. Jesus está voltando. E os sinais testificam. E essa geração não quer. Essa geração prefere dar as costas. Prefere ir embora, prefere viver a sua vida absolutamente. Aleluia. Como aquele filho pródigo. Graças a Deus que a história, a parábola ali fala
que ele teve tempo, ele caiu em si. Antes que a sua vida tivesse um fim, ele se caiu na sua própria consciência e se lembrou do que ele fez. Ele disse: pequei contra o céu e contra o meu Pai, e agora não sou digno de ser chamado teu filho. Que Deus possa dar uma oportunidade de você cair em si e perceber o que você, aleluia, está fazendo. Perceber a gravidade, aleluia, do seu pecado, né? Que essa geração possa perceber a gravidade do seu pecado, da sua rebelião contra Deus, e cair em si e dizer: eu preciso do perdão de Deus. Aleluia. E nessa noite é noite de perdão. Aleluia. O Senhor, Ele tem oferecido perdão para esse povo que escuta a sua palavra, mas Ele não quer. Mas hoje o Senhor, aleluia, quer perdoar, quer escrever o teu nome, aleluia, no livro da vida. Glória a Deus. Fazer de ti uma nova criatura. Aleluia. Transformar a vida e te dar um novo rumo. Glória a Deus. Que Deus abençoe e possa assim dar tempo, né? Para que essa geração, irmãos, volte do seu caminho. Faça que nem o povo de Nínive. Se arrependa. Aleluia. Aceita Cristo como Salvador. Muda a trajetória. Aleluia. Glória a Deus. E passa a caminhar para o céu. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, palavra fiel foi essa, a qual o servo do Senhor trouxe para a igreja, que nós possamos estar dispersos